claro, sob controle, né? Mas ela existe, né? Então, a gente espera aí que a Covid, por exemplo, seja erradicada, né? A gente consiga erradicar ela através de vacina. Mas, às vezes, não é possível, né? No caso aí da gripe comum, por exemplo, a gente vacina, mas a gente tem mutação do vírus e tem sempre que estar fazendo reforço da vacina, né? E a AIDS, por exemplo, não se achou cura nem vacina, então ela acaba sendo endêmica, né? Se achou um tratamento, né? Um controle, mas não conseguiu erradicar a doença. Já conseguimos erradicar duas doenças por vacina, a paralisia infantil e a varíola. Tá? E outras são controladas, mantidas de maneira endêmica, e também por vacina, o caso aí da cachumba, do sarampo, da catapora, acontecem pequenos surtos, né, normalmente por falta de vacinação, e, e aí se tem aquele controle localizado, né. Também interessa para a gente aqui nesse tema as zoonoses, que são as doenças animais que podem se transferir para o ser humano, né, doenças de origem animal, mas que podem contaminar o ser humano. Então, a gripe aviária, por exemplo, é uma zoonose, né? Ela só passava de ave para humano, não passava de humano para humano. À medida que o vírus sofre uma mutação, uma adaptação, consegue se propagar de humano para humano, aí já não é mais uma doença predominantemente animal, né? Não é mais uma zoonose. Também interessa a infecção hospitalar, que é quando a gente está internado no hospital, né? Já está imunodeprimido, e eu tenho ali bactérias, principalmente, né, bactérias resistentes, né. Eu posso ter uma infecção hospitalar também por vírus, né, no caso aí da Covid já se comprovou, você vai se internar no hospital por uma doença e acaba contraindo ali, ou por fazer uma cirurgia, e acaba contraindo a doença Covid-19, né. E o risco biológico ocupacional para aqueles trabalhadores que estão expostos ao agente biológico, né, no caso aqui, os trabalhadores da saúde. Então, que a gente define como risco biológico é o risco associado aos micro-organismos patogênicos, a gente já falou um pouquinho ali, já no início da aula, né? Então, aqui, fungos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, príons, toxinas, cultura de células. Tem alguns exemplos aqui, o vírus da AIDS, né, o HIV. Aqui o ebola, né, o vírus ebola causa aí febre hemorrágica. O Lassa vírus também causa febre hemorrágica. O Crimeia também, norovirus Crimeia do Congo também. Esse aqui é o H1N1, né, da gripe suína. O vírus amarílico aqui, da febre amarela, transmitido aqui por um inseto, né, também pelo Aedes aegypti, mas eu tenho outro insetozinho florestal lá que transmite ele, que a gente chama de febre amarela selvagem ali, né. Aqui bactérias, Staphylococcus aureus, tem o nome de estafilococo, porque ele tem cachos assim de cocos mesmo, né? Vibrio cholerae, que causa aí, foi uma causa de uma grande epidemia na Europa, lá, matava as pessoas de diarreia, né? Aqui a peste também matou metade da população da Europa, peste negra ou peste bubônica, ela provoca pústulas assim, é uma bactéria, tá? Aqui, bactéria transmitida do rato para o ser humano através da pulga do rato. E o carbúnculo, né, que é o antrax, também das fezes do rato silvestre, eu posso contaminar o ser humano, é muito comum a contaminação de alimentos, tá, pelo carbunculose aí, e posso levar à morte aí facilmente, ele é bem tóxico. Aqui os parasitas, né, o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, a malária, né, as mortes da malária. A malária tem 3 fases, né, a primeira fase ele se multiplica no sangue, depois ele vai para o fígado, e depois ele começa a atacar a célula vermelha do sangue, né? E temos também os príons, né? Os príons não são formas de vida, mas são moléculas de proteína, fibras proteicas, né? Que se comportam aí como um patógeno. O caso mais clássico é da vaca louca, né? O príon da vaca louca. Tá, então vamos definir aqui, já falamos do patógeno, né?
falar um pouquinho do hospedeiro, reservatório, vetor, virulência, depois eu vou mostrar esses aqui, mas vamos falar já da virulência. A virulência é a capacidade de persistência e propagação. Tá? Na Covid aqui, a gente está vendo que ela é bem virulenta, e agora a gente tem uma cepa sul-africana e outra cepa brasileira também. A cepa é uma categoria do vírus, né? Que sofreu uma mutação, que é mais virulenta ainda, né? Tem uma capacidade maior de persistência, de sobrevivência fora do corpo humano, e se propaga mais facilmente, né? A viremia é a quantidade do vírus ou da bactéria no hospedeiro ali, né? No sangue. E a carga viral é a quantidade do agente que eu preciso para infectar outra pessoa. Então, quanto mais virulento, menor é a carga viral, tá? Menor é a quantidade que eu preciso para contaminar outra pessoa. Tá? Então, normalmente, aquelas variantes que vão infectar mais a pessoa, multiplicar mais o vírus, a pessoa fica com a viremia maior, né? Então, ela consegue contaminar mais facilmente os outros, né? Às vezes até sem ter sintoma da doença. E falar da vacina também, do antibiótico, né? O antibiótico, esse cara aqui que inventou o primeiro, né? Alexander Fleming, ele viu lá que o fungo penicilino, ele conseguia produzir lá um composto químico que matava as bactérias, né? É a penicilina. Então, essa penicilina, quando é aplicada na pessoa, cria ali um ambiente hostil para o vírus ou para a bactéria, né? Então, um tratamento, né? Antibiótico, né? E a vacina seria a prevenção, eu preparar o meu organismo para quando receber o ataque do vírus ou da bactéria lá, ele já está armado, né? Então, o que se faz normalmente? Eu uso um vírus enfraquecido, uso um fragmento de DNA do vírus, né? Uso alguma tecnologia que possa fabricar aqui os anticorpos, né, no ser humano, para quando ele receber o ataque de verdade, ele, por exemplo, poder responder, não desenvolver a doença grave, né, e poder responder mais rapidamente antes do vírus se replicar no seu corpo, né. Vacina vem de vaca, tá, gente? Porque a primeira vacina foi contra a varíola bovina, né? Sim, a Natália está comentando aqui no chat que o ebola é endêmico, né? Pronto, o ebola é endêmico em algumas regiões lá da África, só que ele pode virar pandêmico, né? Porque ele é endêmico só numa região, porque a pessoa morre muito rapidamente, né? Então eu não consigo propagar ele, né? Mas à medida que foi melhorando lá os meios de transporte, a qualidade socioeconômica lá das pessoas, né? A qualidade de vida das pessoas, ele foi conseguindo se propagar mais, né? Então tem uma preocupação, porque o ebola ele não tem cura, né? Mais de 90% das pessoas morrem, né? Quando se infectam com ele, né? Então, se tem um cuidado de mantê-la endêmica lá, está se desenvolvendo vacina, não chegou na vacina do ebola, é uma preocupação, né? E como ele justamente não virou pandêmico, não se teve um grande investimento no desenvolvimento de vacina ainda, né? Para o ebola. Contrário aqui da Covid-19, do SARS-CoV-2 aí, né? Do coronavírus aí, que esse sim, ele tem uma taxa de mortalidade bem menor do que a do ebola, mas como ele se propaga mais, mais virulento, né? Contamina mais pessoas, morre mais gente. No número absoluto, morre mais gente, né? Não, é só 15% das pessoas, mas 15% de muitas pessoas são muitas mortes, né? Tá, então a vacina aqui da varíola, se observou lá que morria muita gente de varíola, e se observou que quem já tinha tido varíola, e não morreu, claro, nunca mais tinha varíola, né? Então se viu lá que a varíola da vaca é bem semelhante à varíola humana, a diferença é que da humana com certeza você morre, né? 90% das pessoas morrem, e a da vaca dificilmente você morre, né? Então se criou lá esse mecanismo de você contaminar a pessoa com esse vírus da vaca, e a pessoa desenvolvia anticorpo para não pegar o vírus humano, né? Depois que era o mais perigoso, né?
Então, hoje não é assim, a gente não usa o vírus vivo, a gente usa o vírus morto, um fragmento do vírus, né? Para se fazer a vacina, né? Quando se fala de vacina de DNA, né? Algumas pessoas aí imaginam aí da pessoa da teoria da conspiração, né? Que vai mudar o meu DNA, né? Não é isso, né? Você tem um fragmento de DNA, no caso do vírus que não tem alguns vírus não têm DNA, mas tem o RNA, então um fragmento desse RNA do vírus para injetar no corpo, não ter o risco de eu desenvolver a doença com esse ataquezinho da vacina, mas eu desenvolvo o anticorpo, né? Então, o hospedeiro é aquele ser vivo, né, sempre vivo, que convive com a doença tempo suficiente para poder propagar. Tá? O ser humano é o hospedeiro da gripe, da Covid, né? Não, da gripe suína também, mas também da Covid. Né? E você tem lá o macaquinho lá, que é o hospedeiro da febre amarela, ele morre também, mas ele consegue conviver tempo suficiente para poder transmitir para o humano. Nesse caso lá, eu preciso de um vetor, né, no caso da febre amarela. E temos também o reservatório, que é aquele ambiente morto, mas onde o micro-organismo consegue se multiplicar e se manter. O caso aqui de um esgoto, de um cadáver, de uma casa de lixo, né? É um reservatório. Pode ser um reservatório temporário também, por exemplo, um corrimão, de escada rolante, né, maçaneta da porta. Então, um local onde o vírus se multiplica e se mantém. Ou se multiplica ou se mantém. Tá? Daí a importância da gente estar lavando as mãos, né, higienizando ambientes. Né? E os vetores podem ser um vetor biológico ou um vetor mecânico. O vetor mecânico é aquele que transmite, o vírus não sofre mutação no interior do vetor. Então, o vetor mecânico pode ser, por exemplo, uma formiga, é um ser vivo, mas a bactéria não sofre alteração no interior dessa formiga. Ou ser um vetor biológico, por exemplo, lá um porco, né, que é onde o parasita vai sofrer lá uma alteração no seu interior, se modifica no seu interior, e aí eu vou comer lá a carne contaminada do porco e pego uma outra fase desse micro-organismo que me provoca aí a doença, né. Quando ele é um vetor mecânico, por exemplo, uma seringa, uma formiga, a pata de uma mosca, né? A gente chama ele de fomite, ou fômitos. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente tem alguns vetores, por exemplo, da COVID, nesse caso aí da COVID-19, né? A gente tem alguns reservatórios e também o próprio hospedeiro é também um vetor, né? Vou levar essa doença para outras pessoas, né? E eu posso também ser um vetor sem contrair a doença. Pego uma coisa contaminada, contamino a minha mão e levo essa minha mão contaminada para uma outra pessoa e aí transporto sem desenvolver a doença. Então temos aqui alguns aí, o vetor da febre maculosa, ali, o carrapato estrela, né, a seringa contaminada, vetores mecânicos, né, e também vetores biológicos, o caso aí do porco, né. A gente não tem que ter medo de carne de porco, claro, se ela for controlada, né. Então, porco que tem a marca Sadia Perdigão, né, ele tem um controle muito rigoroso e claro que não vai transmitir doenças, né? Porque senão ninguém vai querer consumir aquela carne daquela marca, né? Então as empresas têm um cuidado grande aí com a biossegurança. E aqui também a formiga, né, como vetor mecânico. O rato aí da peste bubônica, né, transmitia lá também me fugiu agora, a doença quando dá enchente, sempre tem aí a leptospirose, né, do rato, da urina do rato. Então, formigas, aqui os insetos, ó, esse aqui é o vetor da malária, né, o anófilis. O vetor esse aqui é flex, né, o Aedes aegypti, transporta aí febre amarela, chikungunya, a zika, também a dengue, né. Esse aqui o Phlebotominus, né, que também dá leishmaniose, e o hemagogos aqui da febre amarela silvestre, né, e quando é urbana, aí vai ser o Aedes aegypti, né? Porque esse inseto aqui não se cria bem no ambiente urbano. Mas se uma pessoa se contamina com febre amarela lá no ambiente silvestre, vem para a cidade, é picada lá pelo Aedes aegypti, né? Aí já vira febre
amarelo urbano, né? A biossegurança a gente separa em 4 níveis, tá? Do mais brando para o mais severo. Então, o nível 1 é aqueles que a nossa mãe já nos treinou, né? Lave a mão, tome banho, né? Nível 2 já são os enteropatógenos aí, o caso da gripe comum, né? Os parasitas. O nível 3 são aqueles potencialmente letais, por exemplo, aí a AIDS, né? A própria hepatite, nível 3. O coronavírus também, nível 3, né? E o nível 4 é o letal, né? O ebola, com certeza você morre, né? Se existe uma taxa de letalidade muito alta, nível 4, extremamente perigoso. Para lidar com cada um deles, a gente tem níveis de restrição, de controle mais brandos ou mais severos, né? Um laboratório, por exemplo, quando a gente vai estar pesquisando o vírus ebola, tem que ter um rigor muito grande no controle, né? Então, isso aqui que a gente vê nos filmes, aí, essas roupas de astronauta aí para lidar, né? Como é que eu me contamino, então? Pode ser por várias fontes, né? Aqueles agentes que se propagam pelo ar, né? Pela via respiratória, são os mais preocupantes. Não que outros não sejam, né? Eu posso me contaminar também com água, né? Contaminada, é o caso aí das diarreias aí, né? Com água contaminada. Também pela pele ou através delas, doenças sexualmente transmissíveis, né? Aqui o corona, né, pela via ocular ou pelas mucosas, mucosa respiratória, também pela via digestiva, o caso aí dos parasitas, alguns parasitas, né? A parenteral de mãe para feto, o caso do Zika vírus, né, que vai dar lá a microcefalia. E agora o corona aqui via respiratória, né, bate no pulmão ali, ou nas minhas mucosas aqui do trato superior respiratório, consigo contaminar a pessoa. O controle vai nas instalações, né, corretas instalações, procedimentos, seguro de trabalho, capacitação, né, a educação, muito importante. Também o uso de equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, vestimentas adequadas. A máscara caseira, por exemplo, aí, uma vestimenta, né, não é um EPI, porque ela não é certificada. Vestimentas. E a vacina, né, imunização, quando existir, né. E também, no caso aí desses que são propagados por vetores, o controle dos vetores. No caso aí da dengue, né, da febre amarela, tem que ter controle de vetores. Não, nem sempre é o mosquito, né, pode ser também outros vetores, como a gente viu ali, o caso do rato, né. E aí no ambiente hospitalar a gente tem alguns controles, por exemplo, essa torneira de fecho automático, porque quando eu abro a torneira eu estou com a minha mão contaminada, então se eu for fechar a torneira eu vou contaminar novamente a mão depois de lavar as mãos, né. Então, tem torneiras de fecho automático, por mola ou por sensor infravermelho, né? Não contaminar a minha mão. Aqui, a revolta da vacina, em 1904, foi a vacina da varíola, tá? O Oswaldo Cruz é o patrono aí da saúde pública brasileira, né? Por isso existe a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? Mas ele conseguiu aprovar uma lei para obrigar as pessoas a se vacinarem contra a varíola, né? E aí o povo achou que isso aí era para contaminar as pessoas, e aí se criou uma revolta lá, uma questão política, né? E se quebrou a cidade toda, né? Teve que se mudar a lei para colocar a vacina como opcional, né? Mas se lembre que a vacina é um pacto social, né? A gente não está só se protegendo quando toma vacina, a gente também está protegendo as outras pessoas do nosso entorno, nosso filho, nosso vizinho, né? Então é importante. Aquilo que se falou no início da pandemia aí, da imunidade de rebanho, né? É um conceito associado à imunidade por vacina. Então, quando a gente chega a vacinar 70% daquela população, eu consigo controlar a propagação do vírus. Tá? No começo se falou lá, assim, não, quando 70% das pessoas já tiverem tido a Covid, aí vai parar a pandemia, vai parar naturalmente, né? Também não para porque tem mutação, né? E eu posso ter reinfecção por uma outra variante, né? Então, mas com vacina, se eu correr na frente, né, antes de ter as variações,
E se fizer depois vacina de reforço também, para tratar dessas variantes aí, se consegue, tá? Mas tem que ter um esforço grande e uma velocidade grande também, né? Ó, aqui é a varíola, né? Essas pústulas aí. E aqui os equipamentos de proteção, né? Máscaras profissionais aí, luvas, vestimentas profissionais, ó, trajes, né? Máscara de pressão positiva. Aqui proteção de agulha. Vocês estão vendo agora nos Estados Unidos essa daqui, né? A gente vê a aplicação da agulha. Ah, essa é uma agulha retrátil. Quando você termina de aplicar a seringa, a agulha retrai para dentro do êmbolo. Tem uma mola ali na ponta da seringa. Isso para evitar que você se contamine com a seringa contaminada, né? Um acidente de trabalho, né? Pérfuro cortante, que a gente chama. Muito bem, então vamos ver o último conteúdo de hoje aqui, que é a ergonomia. Algum comentário aí sobre o risco biológico? Quer falar um pouquinho? Falem aí no chat se tem alguma dúvida, alguma preocupação. Algum de vocês já teve Covid? Algum parente aí de vocês teve alguma contaminação? A gente tem que continuar se cuidando, tá, gente? Não aliviou ainda, né? E vamos esperar que a vacina chegue, claro, né? Deixa eu apresentar outra coisa aqui agora da ergonomia. Selecionar ergonomia. Aparecer para vocês. Ó, gente, ergonomia, né? Vem do grego, ergo é trabalho. Sim, aqui a Natália está comentando que o tio faleceu, fez tratamento com a cloroquina, não funcionou. Muito polêmico, né, essa questão do tratamento, gente. Assim, o médico vai recomendar um tratamento e a gente vai seguir, né, com o tratamento. O que se está ainda estudando é a eficácia de vários medicamentos aí e como fazer, né? Nem sempre o tratamento é só com medicamento, né? O tratamento só de você ter uma atenção hospitalar ali, às vezes só está tomando oxigênio, já lhe ajuda, né? Repouso, a gente tem também corticoide, mas sempre isso por recomendação médica, né? Cuidar aí com a automedicação, porque às vezes pode complicar a nossa vida, né? Ah, e tá trágico aí, né? O Covid, né? Não é hora ainda de relaxar, não, né? Pronto, vamos ver a ergonomia. Ergonomia é a adaptação do trabalho para a condição física e mental humana. Tá? Então, vocês estão aí sentados agora, ouvindo essa aula, né? Às vezes usando um telefone celular, alguém está deitado numa rede, alguém está no sofá, alguém está numa mesa. Né? Então, a gente procurar essa questão da adaptação física desse trabalho, por exemplo, a altura da mesa, o peso do celular, a distância da tela, a minha condição de conforto físico e também mental, né? Então, como é que eu estou enfrentando esse trabalho aqui, por exemplo, de aprender essa disciplina, como essa disciplina está sendo ministrada, que recursos eu tenho, para eu ter também saúde cognitiva, né? Eu conseguir captar isso de maneira que eu não sofra, né? Então, eu poderia traduzir essa palavra ergonomia como conforto, tá? Conforto físico e mental, claro, né? Tá? O trabalho, gente, ele vem da... Essa palavra trabalho significa sofrimento, tá? Porque esse tripalho aí era um objeto de tortura, né? Que se usava, né? E como no início do trabalho a gente tinha também aquele trabalho obrigatório, lá, o trabalho escravo, né? Então até hoje se associa muito o trabalho a sofrimento, né? Mas na verdade o ser humano não inventou o trabalho para sofrer, a gente inventou o trabalho para viver melhor. E durante a evolução do trabalho, dos modos de trabalho, a gente chegou aí no trabalho em série, né? E teve aí o Taylorismo, né? Então, assim, o trabalho decide pelo homem, né? Então, o trabalho vai dizer como você realizar aquela tarefa e aí causa também um sofrimento mental, porque o ser humano quer interferir na maneira como o trabalho é resolvido, né? É feito, né?
E hoje a gente tem esse foco de ergonomia para ter mais saúde e também produtividade, poder fazer um trabalho e ter um resultado melhor, sem sofrimento, sem geração de doença, né? Para isso a gente trabalha aí com a gestão participativa, o próprio trabalhador podendo interferir na maneira como o trabalho é feito, né? Então, olha só, tá aqui o ser humano pelado aí na natureza, né? E um leão surge ali para atacar ele, né? Quem que vai ganhar essa briga? Claro que é o leão, né? O leão tem garras, ele é mais pesado, é mais forte. Mas não foi isso que aconteceu. Quem ganhou a briga foi o ser humano, né? Porque o ser humano inventou o trabalho, que seria aí o domínio da natureza, né? Então matou o leão para comer, tirou a pele do leão, né? Então inventou ferramentas, métodos, né? Uma grande invenção do ser humano foi o trabalho, né? A vida em sociedade, o trabalho, né? O domínio da natureza, né? Esse é o trabalho humano. Aqui a gente tem uma sátira da evolução, né? Quando o ser humano inventou o trabalho, começou a regredir, né? Então a gente tem ali sentado num computador super moderno, mas sofrendo, né? Então, claro, não é para isso que a gente inventa o trabalho, a gente inventa o trabalho para poder viver melhor. Então, o que são esses riscos ergonômicos? São essas condições de desconforto no trabalho. Então, esforço físico intenso, trabalho noturno e turno, exposição a risco excessivo, jornadas prolongadas, levantamento e transporte manual de carga, movimento repetitivo, né? O esforço mental também em grande intensidade também é um risco ergonômico, né? Aqui nesse filme Tempos Modernos a gente vê isso, né? Você já deve ter assistido, tem uma cena que ele está lá apertando os parafusos, né? O Charlie Chaplin lá, e aí enlouquece, né? Entra lá, emburaca para dentro da máquina lá, né? Enlouquece ali no ambiente de trabalho, né? Então, claro, o trabalho tem que ser adaptado para o ser humano e não o ser humano adaptado para o trabalho. Imagina essa máquina aí que vai exigir que você tenha 6 braços, né, para poder apertar os botões e as alavancas, vai exigir que você tenha 2 cabeças para poder olhar para 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui não é tentar adaptar o ser humano, mas adaptar o trabalho, né? Então, modificar, por exemplo, ó, com um joystick eu consigo apertar vários botões usando uma mão só, não preciso ter 6 mãos, né? Então, eu consegui adaptar aquela condição de trabalho física e mental para a condição humana, né, para eu poder trabalhar com conforto, né? Desenvolver minha atividade produtiva sem ficar doente nem doido, né? Então, aqui o trabalho muscular, né? Ele vai queimar energia para poder fazer a contratura muscular. Na aula gravada eu explico isso melhor, né? Mas a gente tem a contratura queimando essa molécula de energia que a gente adquire através dos alimentos, né? Então, ela está no nosso sangue e a gente queima ela com oxigênio para produzir trabalho, né? O ATP, né? E, claro, eu preciso de oxigênio que está circulando no meu sangue, a gente capta pelo pulmão, bombeia pelo coração ali para o meu sangue, e o produto dessa queima, que seriam ali os radicais livres e o dióxido de carbono, vai sair também pelo pulmão. Então, por isso, nosso sangue tem que circular. Ele demora 1 minuto, né, para dar a volta no meu organismo, e eu preciso do oxigênio. Voltando aqui à questão da Covid, né, eu tenho lá o comprometimento do pulmão, tenho o comprometimento da minha função respiratória e posso morrer, né? Então, tem a contratura estática e a contratura dinâmica, que pode levar aí à fadiga, né, ao cansaço muscular. Tá? Dependendo do tipo de atividade que a gente faz, a gente tem um dispêndio energético maior ou menor. E claro que aí a minha alimentação tem que ser balanceada para esse tipo de atividade. Uma preocupação da ergonomia também são as lesões de esforço repetitivo, que quando é ocupacional a gente chama de DORT, distúrbio osteoarticular relacionado ao trabalho, osteomuscular relacionado ao trabalho. Tá? Então eu posso ter uma postura inadequada, induzida pelo meu equipamento, pelo meu mobiliário, né? Imagina essa pessoa sentando no piso, né? Então, uma postura induzida pela condição de trabalho, aqui o dentista, né, o cortador de cana, o manicure, né, postural. E tem a questão da carga mental, que é o esforço mental, né, as causas da carga mental.
vão me dar alguns efeitos, né? Então, o trabalho, a grande responsabilidade, o não poder falhar, o medo, né, a angústia, pode me causar consequências, que são esses efeitos que podem ser mentais ou efeitos físicos também. Posso ter lá uma úlcera, né, uma gastrite, um infarto, por conta de carga mental. E posso ter também o efeito mental, o esgotamento mental, o estresse, né, a angústia. Né? E a prevenção, claro, é a gente adaptar o trabalho para um nível de capacidade humana ali. Eu posso desenvolver também a minha capacidade cognitiva através do estudo, né? Crescer dói, né? Assim, a gente está estudando aqui, está sofrendo um pouco, mas a gente também vai aumentando a nossa capacidade cognitiva com o estudo, né? E aí passa a sofrer menos, né? À medida que consegue abordar melhor essas situações, né? Tá? Então, imagine aqui que a gente tem um grau de fadiga simbolizado aí por esse reservatório, e cada panelinha dessa aí seria alguns fatores ergonômicos ali, causas psíquicas, o esforço físico, né, alimentação, doenças pré-existentes, né? Então, tem que dosar essa fadiga para que ela seja reversível, né? Reversível através do descanso, através do lazer. Então, a gente viver bem e trabalhar bem. Se a gente pensar que metade da nossa vida é trabalho, né, se a gente tiver um trabalho ruim, vai ter uma vida ruim, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem dosado para a gente viver bem. O objetivo do ser humano não é sofrer, né? Mas é viver melhor e chegar na felicidade, na plenitude, né? Então, por isso que o trabalho tem que ser bem dimensionado, né? Aqui tem as curvas de fadiga, ó, durante o período da manhã e da tarde, a gente vai aumentando a nossa fadiga e vai diminuindo o rendimento, né? Então, tem o primeiro momento de aquecimento ali, a gente tem um pico de rendimento lá às 10 da manhã, normalmente, né? E à tarde o nosso rendimento começa de novo, tem um pico, mas esse pico já é menor. Né? Então, se essa fadiga for bem dimensionada, a gente reverte pelo descanso. Se ela for uma sobrecarga, eu não consigo reverter, né? Aí começa a travar, né? Bloquear a minha capacidade para o trabalho. Por que então que tem uma qualidade aqui, a Natália está colocando, né? Eu tenho uma boa qualidade de vida, vai influenciar no meu trabalho. É um pouco difícil você separar o pessoal do profissional. O que você vive fora do trabalho, você leva para o trabalho. O que você vive no trabalho, você leva para sua casa. Então, ter uma qualidade de vida fora do trabalho é importante para eu poder chegar no trabalho descansado, para poder também render melhor no meu trabalho. E é importante eu ter um trabalho bem dimensionado também para que eu consiga chegar em casa e usufruir do fruto do meu trabalho, viver bem com a minha família, né? Usufruir os resultados do meu trabalho, do meu ganho financeiro, né? E também ter um bom trabalho também me traz realização, né? O trabalho não é só um lugar onde eu vou buscar dinheiro para poder viver fora do trabalho, né? Então, também ver significado naquele trabalho, ele tem uma significância para a minha vida, para eu também me realizar fazendo aquilo, não estar só sofrendo por fazer, né? Então, daí a importância da gente se preparar para uma profissão, escolher bem uma profissão, né? O nosso modo de vida no ambiente de trabalho, e também a gente construir uma vida pessoal também saudável, né? Para ter uma questão sadia, os relacionamentos, a alimentação, o exercício físico, as condições do nosso ambiente pessoal, né? Da nossa residência, né? E no ambiente de trabalho também, né? Então, uma coisa vai refletir na outra, é difícil separar isso, né? O profissional do pessoal. Uma das ferramentas da ergonomia é a antropometria, né? Estou reformando, a gente está reformando a nossa casa, e aí estava lá regulando a altura da pia, né? Então, a minha esposa tem uma estatura um pouco menor do que a minha, então pediu lá para a gente instalar a pia um pouco mais baixa, né? Aí o pedreiro não entende, que diz que a altura da pia padrão é 90 centímetros. Não, essa pia é minha e eu quero ela a 87 centímetros de altura, para ser adequada à altura da minha esposa e a minha também, né? Então, isso é importante, né? Você ter algumas coisas que você possa regular, né? Como a altura de uma cadeira, a altura de uma mesa, e outras coisas você não pode regular, você já tem que botar na altura adequada para aquele trabalhador, para aquele usuário, né? Imagina quando você senta no seu automóvel aí, você vai regular a distância do banco, a altura do volante,
a posição do espelho, o alcance da alavanca, né? O alcance da sua perna lá no pedal do freio, no pedal da embreagem, né? Então, você poder ter essas regulagens é importante. Então, a antropometria vai trabalhar com médias, né? Não vai trabalhar com cidadão médio, mas com faixas de normalidade, né? Eu, por exemplo, sou o homem médio brasileiro, 1,70 m de altura, 70 quilos, né? Mas eu não posso fazer um automóvel só para o Ricardo, né? Só para o homem médio. A gente tem que fazer para uma faixa de normalidade. Pessoa que tem 1,50 m até a pessoa que tem 2 metros de altura, né? Então, poder ter ali uma regulagem, de preferência a gente projeta para 95% da população, né? Para poder ter essa regulagem para 95%. Quem está fora desses 95%, aí vai ter necessidades especiais e vai ter que ter um outro amparo, por exemplo, lá uma isenção de imposto para poder adaptar o seu veículo, né? Ou fazer um posto de trabalho mais adequado para aquela particularidade daquela pessoa, né? Então, aqui tem várias dimensões aí que a gente pode estar mensurando no corpo humano, né? Para eu poder dimensionar o posto de trabalho, esses alcances, né? Para que a pessoa não sofra fazendo aquele trabalho, né? Alcance nas coisas, consiga enxergar os painéis, né? Aqui, por exemplo, um computador, né? A altura do monitor, a parte de cima na altura dos meus olhos, o teclado na altura do cotovelo, o pé alcançando no chão, uma cadeira que tem um encosto que adapta a minha lombar, né? Aqui tem um videozinho do NAP, não dá para eu passar agora aqui nessa aula, mas mostra aqui a regulagem da cadeira, né? Então, aqui, ó, você poder regular. Às vezes eu não consigo fazer o cliente sentar, mas eu posso levantar o funcionário, né? Por exemplo, usar um tablado ali, como é o Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil, né? Tem ali um patamar para a pessoa poder ficar sentada na altura do olho de quem está de pé. Levantamento de carga, sempre usar as pernas, né? Não usar as costas, usar o músculo da perna, você se agacha e levanta a carga junto ao corpo, né? Ó, aqui o lado esquerdo está errado, né? Então, usar sempre as pernas. Tá? Preservar a nossa coluna, né? Uma doença séria da coluna que é a hérnia de disco, né? Você tem aqui uma contratura e gera o disco intervertebral, vai ter aqui uma deformação, né? Dói pra caramba isso. Né? Então, cuidado aqui no carregamento de peso, né? E a postura do ambiente de trabalho ali mesmo, né? Distribuir a carga, não girar com carga, esse movimento de pá aqui, você girar o corpo com carga, não é legal, vai forçar a sua coluna. Não carregar coisas sobre a cabeça, mas no ombro, porque o nosso pescoço não aguenta essa carga. E é isso, na aula gravada a gente tem isso em melhores detalhes, tá? Vou fechar aqui, a gente já vai encerrando, né? Todo mundo assinou a lista de presença, gente? Então, entrem lá no Google Sala de Aula, entrem no grupo aí do WhatsApp, a gente vai se falando durante a semana, se à medida que vocês forem tendo dificuldade ali, vamos conversando aí pelo WhatsApp, tá? E na terça-feira que vem a gente vai fazer o resumão das atividades da semana que vem. As atividades vão ficar abertas até o fim do semestre, tá? Mas procure ir fazendo aí para não acumular, tá? E mesmo tirar uma nota baixa, mas faça, porque conta a presença, tá? Cada aula, cada atividade dessa conta 2 presenças. E você pode repetir a atividade, veja o filme de novo, até ter uma nota boa, tá? Vai valer sempre a nota mais alta. E além disso, durante essas 6 atividades da semana, as 2 notas mais baixas eu tiro da média, tá? Faz o N-2 aí. Tá? Então, vá resolvendo aí. E cada semana eu já vou lançando a nota no Swap, tá? Essa média aí no Swap para vocês estarem ainda acompanhando. Mas anotem as notas, né? Quando vocês mandar a atividade, já pode ver a nota. Vá anotando aí para você já ir calculando sua média, tá? Muito bem. Então tá, vou parar a gravação aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau aí. Obrigado pela atenção.